Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga. Doutora Natasha Silva Sandi. E doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, olá a todos, nós somos do GastroPed Talks. Estamos apresentando aqui nosso curso de férias com os Hot Topics do 6º Congresso Mundial de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica, realizado agora em 2021. Bom, vamos falar aqui sobre a cirrose. 5 passos para manter a cirrose compensada. Essa aula foi bem interessante, bem didática. Quem teve a oportunidade de participar do congresso e teve acesso ou tem ainda acesso a essas aulas, vale a pena entender um pouco mais e pontuar ou relembrar alguns conceitos para a gente conseguir manter nossos pacientes compensados nesse sentido. Bom, as áreas de descompensação de uma cirrose estão intimamente ligadas com as áreas de atuação do fígado. Sem dúvida nenhuma. Então, o fígado é responsável pela síntese proteica. Então, a gente sabe que o crescimento pondero-estatural é muito melhor avaliado pela estatura do que pelo peso, principalmente pelo excesso de líquidos no terceiro espaço, nos hepatopatas crônicos. A massa muscular deve ser sempre lembrada, principalmente aqui pela circunferência abdominal, circunferência braquial, desculpa, exames mais detalhados conforme a progressão da doença, e sempre lembrar de avaliar o melhor momento da puberdade. Frequentemente, esses pacientes têm ou puberdade precoce ou uma puberdade atrasada. Em relação à produção da bile, fígado tem a função secretiva, avaliada por uns determinados exames, ou a função absortiva, também avaliada por outros exames. São exames bem conhecidos pelos gastroenterologistas, bem disponíveis, amplamente disponíveis nos diversos laboratórios. Então, essa função em específico, ela é mais facilmente avaliada e, principalmente, mais facilmente lembrada pelos médicos. Bom, a filtração e a perfusão da veia porta. Então, em casos de cirrose, o endurecimento do fígado por aumento de fatores fibróticos fazem uma obstrução estática e dinâmica da perfusão. Isso aumenta a pressão portal e diminui o efeito da primeira passagem. Lembrando aqui do uso de medicações, principalmente aquelas hepatotóxicas, ou uso de drogas lícitas ou ilícitas. E, por fim, a última função do fígado é a detoxificação. Então, o fígado é capaz de diminuir o clearance de compostos endógenos e exógenos, e isso há um aumento dos precursores, e isso pode, em caso de cirrose descompensada, ser uma das causas de pior prognóstico e de descompensação. Bom, então, o ideal é que a gente mantenha o fígado não cirrótico, no caso de uma hepatopatia crônica. Então, até F3, a gente tem aí uma histologia compatível com não cirrose, e dentro do F4 há uma ampla variação, os F4 compensados e os F4 não compensados. E mesmo dentro dos compensados, há uma certa variação nos estágios de fibrose, né, nos estágios de comprometimento histológico do fígado, variando de 6 a 12. E depois, é claro, entra o estágio de cirrose descompensada. É o estágio que a gente não quer atingir, ou seja, há uma ampla janela de oportunidade para o gastroenterologista pediátrico para evitar que esse paciente entre em uma cirrose descompensada. Quais são esses passos? Primeiro, que esses passos são integrados. Além disso, eles são avaliados de forma multidisciplinar e pelo menos, no máximo, a cada 6 meses. Ou seja, um paciente com uma cirrose compensada ou um diagnóstico de uma hepatopatia crônica que pode levar à cirrose, ele deve ser amplamente avaliado e reavaliado, e sempre por uma equipe multidisciplinar. Então,
Entre os 5 passos, o primeiro passo é uma equipe sempre atenta a novos tratamentos. Talvez seja o passo mais lento, porém, talvez é o passo mais importante. Então, qualquer novo tratamento que surja, que passe por trials ou que esteja disponível no mercado de cada país, é importante que a equipe assistente esteja de acordo ou esteja ciente desses novos tratamentos, tanto para a causa base, quanto para as complicações de uma cirrose, hipertensão portal e todas aquelas complicações que a gente bem conhece. Bom, o segundo estágio é o mais importante, é o mais descrito, é o mais estudado e é o mais publicado, que é otimizar a condição nutricional. Então, muitas vezes esse passo é negligenciado pelos médicos ou pelos hepatologistas e é um passo que facilmente se descompensa. Então, por vários fatores, a gente sabe, num cenário de cirrose, mesmo que compensada, a hipertensão portal e a deficiência dos sais biliares geram um quadro de má absorção, isso pode reverter em uma desnutrição progressiva, a perda do apetite, as limitações mecânicas de ascite, dificuldade respiratória, vômitos, alterações do paladar, tudo isso gera uma baixa ingesta e a condição inflamatória crônica aumenta a demanda calórica, gerando um aumento da necessidade, e muitas vezes essa necessidade não é simplesmente suprida pela via oral, e a gente tem que se antecipar no momento de indicar vias alternativas de alimentação. Então, pensando em tudo isso, a NASPGHAN, juntamente com a ESPGHAN, a Sociedade Norte-Americana e a Sociedade Europeia, publicaram em 2019 um paper, né, um Nutrition Support of Children com doenças hepáticas crônicas. É uma publicação que está disponível gratuitamente, uma publicação de acesso de domínio público. Está muito bem descrito quais os exames que avaliam cada alteração e de qual é a frequência em que esses exames devem ser pedidos. Eu não vou me ater a esses detalhes aqui, sugiro também que vocês dão uma olhada nessa publicação, que é muito interessante. Eu chamo atenção aqui apenas para o fluxograma de atendimento. Então, se o paciente começa com uma hepatopatia crônica, primeiro que você tem que aumentar em 30% o aporte calórico diário. E essa reavaliação tem que ser feita de 2 a 4 semanas. Talvez esse seja o ponto mais crucial e mais negligenciado na avaliação dessas crianças. Então, uma avaliação pelo menos antropométrica de 2 a 4 semanas. Se essas crianças, ou adolescentes, ou adultos jovens, não atingiram o potencial, não atingiram a quantidade calórica necessária com esse aumento de 30%, crianças menores, fortificar a dieta, se tiver em uso de leite, adicionar TCM aqui pelo menos 30%, diminuir o volume e aumentar a frequência. Em crianças maiores, tentar mudar ou adicionar uma dieta enteral hipercalórica de 1 a 1,5, também diminuir o volume, aumentar a frequência e reavaliar essas crianças novamente de 2 a 4 semanas. Ou seja, para cada step aqui, parar e reavaliar essas crianças de 2 a 4 semanas. O próximo passo já é a introdução de uma sonda nasogástrica ou nasojejunal para uma dieta enteral. Aí tem aumento do TCM, dieta noturna, e aí cada guideline vai variando de acordo com a necessidade. O importante é, se um paciente não atinge a quantidade calórica necessária em uma primeira avaliação, em 8 semanas, se esse paciente não evoluir bem, em 8 semanas esse paciente já tem indicação de sonda. E a gente sabe que na prática e não é isso que acontece, a sonda às vezes é negligenciada ou ela é postergada aí por meses ou anos, e com o avanço da desnutrição há uma maior dificuldade da aceitação da sonda e há um risco maior de progredir para a dieta parenteral e internação, que aí complica o manejo desses pacientes. Bom, terceiro lugar é o screening dos sinais de alarme. Então, sempre observar e sempre detectar precocemente e sempre alertar os pais que condições comuns do dia a dia, traumas, infecções, procedimentos cirúrgicos de urgência ou eletivos, todos eles podem descompensar momentaneamente uma das funções hepáticas.
e cada descompensação gera um retorno à função basal um pouco mais prejudicada. Então, o somatório das descompensações leva a um pior prognóstico. Então, isso deve ser detectado precoce. Se o paciente tem uma descompensação lenta e gradual, o melhor exame para avaliar é o aumento progressivo e lento da bilirrubina. Então, é um exame imprescindível para ser avaliado durante a evolução desses pacientes. E em caso de sangramento do trato gastrointestinal, a gente sabe bem, pelo Baveno 6, que a profilaxia primária na faixa etária pediátrica não é recomendada atualmente. Em quarto lugar, o screening para complicações raras e graves. Aqui ele chama a atenção que é importante não esperar alterações de marcadores ou alterações clínicas ou alterações de imagem para fazer ou para buscar o diagnóstico dessas condições. Então, sempre fazer o screening. Por exemplo, para o carcinoma hepatocelular, exames de imagem e marcadores tumorais, ele não cita e pouco tem na literatura sobre a periodicidade desse screening. Para a síndrome hepatorrenal, avaliar ou tentar evitar sangramentos do trato gastrointestinal e condições de sepse e choque séptico. E para a síndrome hepatopulmonar, avaliação do teste de esforço e em toda consulta avaliar a saturação em 2 posições diferentes. Além disso, claro, como bons pediatras, sempre avaliar os marcos do desenvolvimento, o comportamento, alterações sugestivas de puberdade precoce ou puberdade tardia. E ele termina com essa publicação, que é feita nos adultos, que é uma coorte de quase 500 pacientes num acompanhamento de 25 anos, e ele define 5 estágios de descompensação, e primeiro que ele coloca que a evolução de um estágio para outra não é linear. O paciente pode, e ele pontua isso de forma muito interessante, quantos por cento de evolução do estágio 1 para o estágio 2, ou do 1 para o 5, então não é uma evolução linear, e para cada parâmetro há uma forma de avaliar. Então, o primeiro estágio seria cirrose compensada sem varizes, depois a cirrose compensada mas com varizes, depois sangramentos sem outros sinais de complicação. Em quarto lugar, descompensação, primeiro sangramento, descompensação que não seja sangramento, e depois a segunda descompensação, e aí o prognóstico é bem melhor. E ele coloca isso como forma de avaliar a mortalidade, como forma de avaliar prognóstico. Então, sempre estar atento a que estágio que está seu paciente e evitar que ele evolua para os próximos estágios, porque isso pioraria muito o prognóstico. Bom, era isso que o Congresso trouxe de novidades sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.